Olá para você que nos acompanha aqui pelo estúdio Poliflix. Está começando mais um podcast comigo, Mara Carvalho. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo com responsabilidade. Trouxemos dois convidados aqui de muito peso, viu? Nós vamos conversar com Graziela Franco, que ela é formada pela Unisagrado na área de administração e também ela dá assessoria, consultoria para as empresas. Enfim, ela tem um currículo aqui muito vasto, ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua história. E também o Fábio José de Souza, que é advogado, ele traz muitas informações importantes para a gente na área do direito. Ele dá aulas no curso de pós-graduação e graduação, também lá na Unisagrado. Os dois, então, estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, enfim, deste ano aqui que a gente começa com muita alegria para trazer informação para os nossos convidados. Graziela, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio, Mara. seja muito bem-vindo. Obrigado, Mara. Uma satisfação estar aqui com você e a gente vai contribuir aí com os novos empreendedores. Perfeito. Fale um pouquinho do currículo de vocês, se quiserem contribuir um pouco mais, até para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você. Vamos começar com a Graziela. Você também atende empresas com consultoria. Como que funciona esse segmento? Isso, Mara. Eu atendo empresas, dando esse suporte. E empresas, pessoas, eu falo qualquer pessoa que tenha um negócio. Tá? Então, não precisa ser grande empresário, pelo contrário. A gente atua, no caso, a minha assessoria, do pequeno, daquela pessoa que quer começar um negócio, até grandes empresas. Trabalhei anos no ramo da indústria farmacêutica, também sou formada, fiz pós-graduação em controladoria e atuo nesse segmento vasto da administração para ajudar as empresas realmente a se organizar financeiramente, a fazer um planejamento para ter o negócio e a coisa realmente fluir, para que a empresa tenha uma vida longa por aí. Muito bem, e até mesmo nessa ajuda, nessa construção que você faz, certeza. É importante também a área jurídica. E aí, no caso, Fábio, traga pra gente também as informações e a importância das pessoas terem esse conhecimento e trazer junto a questão jurídica, dos direitos, a administração, contribuindo junto. Sem dúvida, Mara. E é importante esse aspecto, como a Graziela falou, essa questão das empresas possuírem um planejamento com um olhar adiante, que as empresas permaneçam, que tenham suas atividades aí, que permaneçam por longos períodos, dentro da atuação, que ampliem seus negócios, mas precisa ter um cuidado muito grande, especialmente na realidade que nós vivemos hoje. Então, são muitos contratos, tem uma questão de um critério, de um cuidado que é necessário, mas que isso assegura essa continuidade nos negócios. Então, muitas vezes, preventivamente, eu gosto de pensar preventivamente com empresários, jovens empresários, justamente para assegurar melhores condições nas suas atividades, porque muitas vezes pelo impacto de uma atitude que às vezes a pessoa, o empresário, o empreendedor, a empreendedora, acaba ali não pensando, pode ter uma consequência muito além daquilo que seja esperado, e aí complica, tem consequências, tem custos, tudo hoje tem custos consideráveis, então é muito importante que realmente esse novo empreendedor, novo empresário atuando tenha um cuidado muito grande. E esse cuidado que a gente traz com o direito mais ali aplicado mesmo, cautelosamente. Então não é nada mais complexo, mas cuidadoso mesmo, Então acho que isso é importante. Então, até por isso, falar sobre empreendimento com responsabilidade. Você percebeu aqui que nós temos pessoas, que têm assim um grande currículo e vai contribuir muito conosco. Inclusive, eu, como uma curiosidade, estou aqui com perguntas. Nós já vamos começar com a Graziela. Graziela, como que uma consultoria, ela pode ajudar, então, a pessoa que está começando no seu negócio ou até mesmo quem já está no negócio? Mara, eu sempre digo que muitas pessoas, principalmente como o Fábio falou, têm custos, Então, do pequeno, o maior já tem uma certa estrutura, mas ou o pequeno ou aquele, o iniciante, aquele que está começando o empreendimento, ele muitas vezes não tem uma verba disponível para ter um profissional específico para isso. E aí a assessoria vem para quê? Para dar esse suporte, para garantir para ele processos, etapas,
né, para ele realmente enxergar as coisas na realidade, porque muitas vezes fica num sonho, um projeto, é onde o Fábio falou, a pessoa acha que muitas vezes não dá em nada, e aí acaba, né, tendo custos, prejuízos. Então a assessoria é para isso, é algo que eu vejo que mudou, né, você não precisa ter determinados cargos, né, funções dentro da empresa, hoje a gente fala, são várias formas de você ter uma assessoria, por meses, por um período, por um assunto, e isso vai te dar uma garantia, né, do seu negócio, até da sua rentabilidade, se isso compensa ou não compensa, ou a melhor forma. Então, acho que é dessa forma que a assessoria vem contribuir para que essa empresa, esse negócio em si, né, eu falo, pode ser do carrinho, do pipoqueiro, é um sonho. Tudo que envolve dinheiro eu vejo como uma empresa. Até porque o empreendedor também ele acaba gerando empregos, né? Não somente uma questão do sonho realizado ou também frustrado se não tem esse apoio, se não tem esse apoio, essa assessoria. Então é muito importante ter esse apoio. E até uma segunda pergunta aqui, né? Contratando um consultor, uma consultora. Nesse caso, é realizado um estudo antes para o seu projeto? Como que funciona? Como que as pessoas, então, elas podem entender como que é esse processo que vocês realizam como consultores? Na verdade, é feito realmente o primeiro, né, como a gente está aqui, um bate-papo, é feito um mapeamento. Tá? Tem pessoas que já sabem o que querem, então é mais fácil, você já tem, né, ali, e aí você vai analisar e estudar realmente o caso. Outras pessoas têm dúvidas, então você dá uma diretriz, olha, isso aqui é mais viável, analisa o cenário econômico, o jurídico, né, aquilo que muitas vezes tem questão de imposto, do tipo de empresa, né, encargos trabalhistas, então é feito esse conjunto, né, por isso que a gente fala, é um trabalho, eu falo, a 4 mãos, porque vai estar, aqui no caso eu, o Fábio, né, eu com essa bagagem de administração, né, de custos, na área de controladoria, né, de própria gestão de pessoas, e o Fábio nesse apoio total aí da área jurídica. Fábio, até então, aproveitando, diante dessas contribuições que a Graziela nos coloca, como que ficam as providências jurídicas que deverão ser realizadas pelo empreendedor? Bom, sem dúvida, nessa linha que a Graziela colocou, desde o primeiro momento, se ele tem isso claro ou ele precisa de ajuda, né? Para ele, muitas vezes, empreender com a certeza de que aquilo realmente será uma realização, porque eu acho que, além de tudo, precisa ter esse sonho que a Graziela falou, mas acreditar nesse sonho e, de alguma forma, torná-lo, né, confiável, porque tudo tem investimentos, tudo tem uma credibilidade ali junto. E aí, quando você colocou a questão de gerar negócio, gerar postos de trabalho, o empreendedorismo hoje, sem dúvida alguma, tem gerado grandes negócios, né? Independentemente do porte, mas é muito sério isso. E, além de tudo, a questão da qualidade, daquilo que está sendo feito, uma prestação de serviço com qualidade ou um produto com qualidade, e lembrar sempre que do outro lado tem o seu cliente, o consumidor. Então, são pontos importantíssimos que começam o quê? Desde o primeiro momento com, muitas vezes, o contrato a ser estabelecido, o que será feito, o que será, então, de alguma forma, previsto nesse contrato, para que, então, a atividade seja desenvolvida da melhor forma. E um ponto que eu acho que hoje, não sei o que a Graziela pensa, mas a respeito, o empresário, o empreendedor, precisa também, de repente, pensar numa apólice de seguros, né? Nós temos várias situações que não têm uma previsibilidade daquilo que poderá, ao longo do trajeto, do percurso, ter ali uma surpresa, uma situação. Então, pensar até na questão de ter ali um plano B, e esse plano B pode ser uma apólice de seguros, que deixa numa situação ali não esperada, uma situação um pouco mais confortável. Porque o empresário, o empreendedor, né, Graziela, acho que conta muitas vezes com investimentos daquilo que ele tem e o que ele não tem. Então, preservar, né, esse investimento também precisa ser pensado. Então, tudo aquilo que pode ser realizado previamente, planejado, sem dúvida alguma, e as questões jurídicas cada vez mais. Então,
Se você vai contratar um colaborador, contrate esse colaborador corretamente de acordo com a legislação, né? E aí o microempresário, o MEI especificamente, pode ter, enquanto não entrar a nova legislação, um colaborador. Então que ele faça a contratação desse colaborador corretamente. Isso já é importante, para que ele não tenha o que depois uma consequência de um passivo trabalhista que ele possa evitar. E assim, outras providências. Então, na questão trabalhista, na questão da qualidade, que a qualidade seja a melhor possível, justamente para que isso tudo transcorra da melhor forma possível. Como você bem esclareceu, então, tendo esses passos de forma, né, preventivamente, então é possível que o empresário evite algumas desagradáveis surpresas, por exemplo, quando descumpre a questão da legislação. Sem dúvida. Eu acho que esse ponto, né, Graziela, para a gente é tão claro, e muitas vezes o jovem empreendedor, muitas vezes também tem um detalhe importante, né? Ele pode desconhecer isso. Então, a consultoria traz a possibilidade dele pensar aquele novo negócio, aquela nova atividade, de uma forma ampliada para que ele tenha segurança. Então, isso, sem dúvida, é um investimento da parte dele para ter segurança naquilo que ele realizará. Então, se o consultor, a consultora, traz um cenário mais confiável, mais confortável, para que ele enxergue aquilo a longo prazo da melhor forma, isso faz toda a diferença, sem dúvida alguma. E que na área jurídica isso tem consequências diretas. Eu estou trazendo, por exemplo, a questão da contratação de um colaborador, mas a Graziela falou do porte, né? Então, muitas vezes, nós não estamos tratando de um colaborador, não é? Mas de uma equipe que muitas vezes já começa aí com 15, 20, 30 colaboradores. E aí você está vendo o quê? Mulheres empreendendo, homens empreendendo, jovens empresários, jovens empreendedores, porque é muito importante, mas que isso seja feito de uma forma mais segura. E um aliado importante hoje também com a questão jurídica, a tecnologia. Então, quando você tem toda uma estrutura, você tem então lá um sistema de apoio que dê conforto para essas atividades que serão ali realizadas por esse empresário, com a sua equipe, isso também é muito importante, né, para que aquilo tudo transcorra da melhor forma possível. E hoje, inclusive, pode-se observar com essa nova geração, há uma tendência de ter mais empreendedores. E é muito importante ter esses cuidados, como já mencionado por vocês. E outros também, Graziela? Mara. Na verdade, assim, eu falo que hoje, como o Fábio falou, da tecnologia, da globalização, hoje eu falo que o dia a dia, né, a gente já percebe que ele está muito ativo. Então, antes a idade, a gente analisando o cenário, a idade dos empresários, hoje a gente analisando, mudou-se muito. Uhum. Então, hoje, quem é empresário? Você vê meninos de 16, 17, 18 anos, lógico, num tipo de negócio, mas ele está empreendendo. Então, pessoas mais novas estão chegando. Sem dúvida. Então, a rotatividade mudou. Hoje a globalização fez o quê? Acelerou, né, os negócios. E falando dessa questão que o Fábio estava falando, da tecnologia, eu acho muito bacana essa questão da assessoria. A lei muda a todo momento, né, professor? Então é constante. E muitas vezes o empresário, ou até a própria assessoria, eu sempre tenho que consultar o jurídico. Por quê? O que é válido, vamos pensar em termos trabalhistas hoje, talvez amanhã não seja mais. Uhum. Ou tenha, né, um aditivo, tem um adendo, e aí muitas vezes a gente acha que é correto e não é. Então eu acho que é muito importante essas colocações, esse suporte para que tenha essa garantia, né? O jovem ou até pessoas que não tinham acesso a essa tecnologia, a essa evolução, essa rapidez. Então, hoje, essa facilidade, né? Eu vejo a assessoria, eu vejo um benefício, porque eu falo que é um investimento e que você tem retorno positivo ou não, porque de repente a assessoria vai te falar, olha, isso aqui não é viável, mas você tem um retorno, você enxerga o sim ou não. É importante. Mas é importante. É importante, sem porque dúvida. aí você vai fazer o quê? Se isso aqui não é, então eu vou moldar e vou fazer isso aqui dar certo. Uhum. Mas você tem que ter essa visão.
Entendi. Então, a gente pode entender que é importante, né, que a pessoa que quer empreender, que ele busque esse apoio do assessor antes mesmo de tentar realizar esse sonho? Eu gosto muito, como o Fábio, eu trabalho muito, eu falo, tudo que é preventivo, tudo que é planejado, organizado, dá certo, né? Lógico que pode ser depois, porém, a coisa já vai estar andando. Então, não é que é mais difícil, mas pode-se evitar muita coisa trabalhando na preventiva. É algo meu, eu gosto, né? Tudo que é planejado, organizado, a gente tem maiores possibilidades, maiores recursos. Eu vejo isso. Sem dúvida. E com tudo isso, né, você está colocando aí, eu gosto muito dessa expressão de jovens empreendedores, justamente por isso, né? Cada vez mais, os mais jovens estão se sentindo assim, eu quero ter a minha atividade, eu quero empreender, mas tudo isso, Mara, eu acho que é importante assim, exige muita dedicação. Então, a partir do momento que você deseja realmente empreender, mas você entende aquilo que você então se dedicará e trazer essas possibilidades que a Graziella está nos adiantando aqui e contribuindo, é muito importante para que esse jovem empresário ou aquele que já está dentro da área, até para ampliar as suas atividades, os seus negócios, que isso seja feito de uma forma mais segura possível. Justamente por conta, como eu mencionei inicialmente, custos. Tem uma série de custos, tem valores envolvidos, mas também do outro lado tem o seu cliente, né? Tem ali o consumidor que precisa ser continuamente lembrado, ele precisa ser valorizado. Então, você prestar um serviço, e aí não tem a questão de um pequeno ou de um grande negócio. E aí nós podemos lembrar da questão do modelo específico de franquias. Muitas vezes o casal deseja empreender, os amigos desejam se reunir, se aproximar para empreender em conjunto. Isso é muito, a gente acaba encontrando isso com muita frequência, né? Pela amizade, desejam ali de alguma forma aproximar, e aí tem uma sociedade. Essa sociedade, e aí eu coloco sempre isso, né? Ou no atendimento, na consultoria jurídica, ou nas próprias aulas, que muitas vezes a atividade ali empresarial começa não só ali de uma forma familiar, mas entre casais, né, entre pessoas da mesma família, primos, que muitas vezes a gente identifica isso, mas também amigos, mas que isso tem assim uma divisão muito forte, aquilo que é amizade e aquilo que agora vem a ser negócios. Então, que haja ali uma comunhão de esforços para que aquela sociedade se prolongue, como a Graziella colocou na abertura, que permaneça no tempo, né? E a gente tem pesquisas do Sebrae, de outros segmentos, apontando quanto dura uma empresa devidamente planejada, com todas as interferências que tem de mercado e tudo mais, mas que cada vez mais essas pesquisas, né, tragam números positivos, favoráveis de que os negócios se prolonguem. Mas sem dúvida alguma, e eu estava falando de franquia, então que não é o problema só de falar assim, eu tenho uma franquia, eu tenho uma marca, e isso de alguma forma exige um esforço menor ali dos empresários. Pelo contrário, né, a dedicação é contínua. Então a gente percebe grandes empresários com grandes marcas, ou com marcas que estão sendo agora apresentadas, tornando-se conhecidas, né, em vários segmentos, mas que, sem dúvida alguma, exige um esforço, exige um cuidado daqueles empresários. Então isso é importante. Até aproveitando, né, sobre a questão da franquia, muito bem colocado, e você trouxe o carrinho de pipoca, né, que começa, mas tem que ser bem planejado. Aí juntando também com a sua fala, Fábio, é onde o amigo tem o dinheiro para investir naquele carrinho de pipoca e o outro entra com a mão de obra. Exatamente. Por isso que é muito importante ter as divisões ali, né, jurídicas, a parte administrativa, porque tanto quando tem o sucesso ou quando tem a decadência, o problema pode ser certo. Pois aí o que não pode é romper amizades, romper vínculos familiares por conta do problema do negócio societário ali, né? Então que haja exatamente o quê? Uma situação que foi planejada, que foi pensada e que possa ser enfrentada, porque senão, no primeiro problema, e os problemas, claro, não é para ter toda hora, mas
poderão surgir, poderão ter ali, de alguma forma, uma situação que venha, né, desconfortavelmente, mas que precisam ser enfrentadas. É o que a gente vê com frequência entre as empresas no cenário empresarial. Não é difícil, né, nós presenciarmos aí mesmo empresas que a gente acaba acompanhando as atividades pelo jornalismo, problemas que surgiram em vários segmentos, né, na questão do turismo, independente aí da área, né, de atuação. Mas o que nós temos exatamente ali é uma situação que possa ser enfrentada e resolvida. Então, sem dúvida alguma, isso faz toda a diferença, né? Acho que isso é importante. Graziela, até para você também trazer para quem está nos acompanhando, deixar assim, claro também, quais são os erros mais comuns para aquele que está começando um empreendimento, novo empreendedor, ele acaba cometendo? De início, eu vejo que é a falta de organização. Porque é aquilo que a gente fala, é um sonho, é um desejo, né? Ou algo que talvez seja moda, né? Porque tem o modismo de várias coisas, eu quero fazer e vou fazer. Porém, ele não tem a organização. E aí as coisas realmente se perdem, né? Eu falo organização do processo de como fazer, o cuidado com o cliente, que eu vejo que é o principal. E a gente estava falando, lógico, está falando do empreendedorismo, mas a gente tem que pensar que com qualquer negócio, eu vejo o principal é o cliente, né? Aquela pessoa que a gente está vendo só o lado do empreendedor, mas tem o lado do cliente. Que aí o jurídico também a gente fala assim, a gente pensa só na organização da empresa. Mas como empresa, como o empreendedor, você tem que pensar no cliente. O que a sua empresa pode causar de dano. Sem dúvida. Né? Vamos pensar no ramo de alimentação, algumas coisas. Então, assim, tem todo um processo. Então, para mim, hoje, o que mais peca, eu falo organização, realmente, tanto de processo, né? De como fazer, de dados, que é muito importante, porque acaba se perdendo. Ele não tem controle. E aí, sai do controle, e aí as coisas ficam bem difíceis. Nós já falamos sobre isso, que a pessoa vai iniciar o seu empreendimento, é importante que ele realmente busque uma consultoria, que vai fazer a diferença, mas e para o empresário que já está no seu negócio, que quer alavancar o empreendimento, ou que também está assim, perdido no que está fazendo, é importante também buscar esse profissional? Vai fazer a diferença? Com certeza, porque ele não tem. Então, na verdade, a assessoria, ela faz o quê? Ela analisa aquilo que não está tão bom, né? Que, isso aqui eu quero melhorar, e propõe o quê? Melhorias. Então, eu falo melhorias, eu falo com custo, a gente fala assim, nossa, um consultor vai querer implantar aqui um sistema, né? Talvez um sistema... Não, são coisas que dá para fazer, são coisas que dá para a gente fazer no sentido do modelinho, eu falo da caderneta, tá? Né? Do computador, planilhas, mas coisas que dão suporte para ele. Ou algo que cabe, não, aqui eu preciso implantar um sistema, contratar talvez uma pessoa ali para atuar na demanda, né? Mas se ele não tem essa noção, ele não vai conseguir, porque ele já está ali e ele não sabe como corrigir, como ajustar aquilo. Eu acho assim, ele pode ser excelente naquilo que ele faz, na entrega, mas internamente ele precisa... eu falo que não é o conhecimento, tem muita gente que tem muito conhecimento, mas tem dificuldade na execução. Exato. Então a empresa, você precisa ter pessoas, eu falo... O bom, né? Falou empreendedor, empresário, né? O pensante. Exato. Né? A consultoria, a gente trabalha no quê? Nas estratégias, realmente estudando o case, mas a gente organiza a equipe ou os processos para que aquilo seja executado, assim, com total êxito. Porque senão não funciona. Da melhor forma possível, da excelência que é ali a ser alcançada. E hoje o cliente busca, né, Mara? Então, pelo menos, eu falo, o meu crivo de cliente, eu prezo pelo bom atendimento, pela qualidade, né? Lógico, o preço é importante, ok, mas um preço justo. Eu
acho que o Fábio, você mesmo, se eu falar assim, você prefere ter um preço, vamos pensar, competitivo e ter um atendimento diferenciado, você está certa, não, isso aqui é de qualidade, eu sei que eu vou comprar, eu vou comer, e isso aqui eu não vou ter nenhum problema. É o pacote, né? Um pacote. Pode ser de um medicamento, pode ser de uma comida, ou até profissionais, né, de outras áreas, lavanderia, carro, mas assim, você vai ter segurança naquilo que você está adquirindo. E precificar é importante, né? Com certeza. Precificar é outro ponto que muitas vezes o empresário que esteja atuando, como a Mara perguntou, né, já está atuando, já está atendendo, mas ele percebe que ele não tem um retorno. Por quê? Porque muitas vezes o preço... A precificação é algo muito importante e que muitos, tá? Eu vou falar muitos porque a maioria costuma fazer a precificação pelo mercado. E não como ensina a administração. O custo, né? O custo real. Qual é o custo? O custo, então, são vários. O fixo, o variável, o custo oculto, as perdas. Entendi. A consultoria também, ela consegue identificar aquele empreendedor que ele é centralizador? Isso seria um problema também? Eu não vejo como problema. Talvez é o perfil daquele, né, daquele empresário, mas a consultoria mostra para ele outras possibilidades, que ele vai ter autonomia, né, de realizar mais coisas, porque chega um determinado momento, você não consegue executar tudo. Então a gente precisa de pessoas, então, de máquinas. Descentralizar, né? Descentralizar. Ele vai ter, o que eu mostro como assessoria? Ele vai ter até mais controle do negócio. Não é retirar, né? Não é retirar. Para quem está atuando, né? Ele vai ter pelo contrário, exatamente isso. Ou pessoas que ele não confia para executar. Então eu mostro para ele o quê? Olha, você vai ter a sua autonomia é a mesma. Ampliada, talvez. Ampliada. Eu falei assim, pelo contrário, você vai ter agilidade. Você vai tomar mais decisões. Para crescer, você precisa, porque você não consegue dar conta de tudo. Pensa em empresas grandes, em redes, você não consegue atender. Então tem uma pessoa, duas, ou gerentes de loja que vai falar com o diretor. Então você não consegue. Então a consultoria é o quê? Nunca você vai fazer, olha, isso aqui a gente sugere. E mostra para ele os caminhos e na maioria das vezes é bem bacana que ele enxerga, né, e fala, nossa, ficou mais leve. Novos horizontes, né? Uma abertura. E aí ele percebe que ele tem o controle, ele consegue até ter mais autonomia porque ele está fazendo mais coisas, mas ele tem esse respaldo, ele tem essa segurança que aquilo, eu não fui eu que fiz, mas é segura a informação. Excelente. Inclusive, doutor Fábio, então informações equivocadas, elas podem causar a ruína da empresa e complicar o empreendedor, por exemplo? Sem dúvida alguma. E aí, nessa linha que nós estávamos, né, trazendo, isso fica exatamente para os jovens empresários e para aqueles que já estão numa outra caminhada. Essa ruína é muito séria, justamente para que isso seja evitado a todo tempo, desde o primeiro momento. Então, para os novos, um olhar já mais cauteloso, mais cuidadoso, e para aqueles que estejam atuando, repensarem para onde vão, né? Em que momento vão. Então, de repente, não é o momento, por exemplo, da abertura de uma outra filial, de uma unidade. Ou, de repente, já até passou esse momento e o empresário ou os empresários ali não perceberam. Por conta do quê? Porque, muitas vezes, faltou alguém mostrar essa possibilidade. Perdeu o time, o assessor, né? Perdeu o time. Né? Então, não perder esse momento, não perder a oportunidade e tornar-se, né, cada vez mais presente no seu segmento. E tudo que a gente tem percebido, Mara, é impressionante, né? A Graziela lembrou do segmento da alimentação, da indústria farmacêutica, de produtos, independentemente. Tudo aquilo que é colocado nos segmentos ali escolhidos pelos sócios, pelos empresários, ou por aquele empresário, aquele empreendedor. Então, se a gente olhar, por exemplo, aí, os segmentos aí, todos, né? Até uma prestação de serviços odontológicos, né? Uma franquia. Quantas franquias surgiram e estão presentes prestando serviços odontológicos? Da mesma forma, com outros segmentos, por exemplo, os sorvetes. Nós percebemos o crescimento nesse segmento também, né? Com marcas, a região toda. Nós estamos numa região privilegiada aqui da cidade de Bauru, por conta da região, e a gente percebe um crescimento de várias
áreas de atuação, mas por conta justamente desse olhar para empreender, mas que seja esse empreendimento realizado, esse empreendedorismo realizado da melhor forma possível e que a ruína, né, seja evitada sem dúvida alguma. Excelente. Olha como foi bem colocado aqui já pelo Dr. Fábio, pela Graziela, independente se você está começando ou já está no segmento da sua empresa, seja de pequeno ou médio porte, é muito importante buscar ajuda profissional de quem já está no ramo ou também já conhece. Seja para você começar a alavancar os seus negócios ou, né, para começar a realizar o seu sonho, enfim, independente do tamanho da empresa, é importante que a pessoa busque mesmo uma consultoria, né, um apoio jurídico, é isso mesmo, né? E Graziela, então qualquer pessoa pode procurar, sem dúvidas, né? Quero aqui até acrescentar uma pergunta. A consultoria ela permite então o crescimento e a estabilidade do negócio, inclusive. Não é só o crescimento, mas também a estabilidade. Com certeza, porque ela analisa toda a empresa, né? Então eu falo, eu tenho áreas específicas que eu atuo, mas a assessoria se enxerga algo que não é, né? Vamos supor, da minha área, eu vou buscar alguém para que trabalhe naquela área, né? Vamos pensar num processo, em produção, alguma empresa particular. Então, assim, a gente sempre busca em qualquer área. Você vai analisar a empresa como um todo. E aí você vai ajustar. No caso, né? Vai propor aquilo e a empresa cabe executar ou não. Mas é fato isso, sem dúvida alguma. E pensar também na estabilidade é pensar em algo positivo? Ou a gente pode pensar da seguinte forma: estou aqui na estabilidade, não estou crescendo no meu negócio, não está legal. De que forma que pode encarar essa estabilidade? Pegando esse eu gancho? vejo a estabilidade hoje no mercado, como o Fábio falou, hoje se manter no mercado já é bem desafiador, né? E uma empresa ela tem que dar lucro, porque se não tiver lucro não tem motivo para ter uma empresa. Então eu vejo a estabilidade uma empresa saudável, que ela tenha patrimônios, que ela tenha um seguro, que aquela hora que você comentou, eu vejo isso como um benefício até, né, para o colaborador, e a empresa tem um respaldo, né? Então ela já vai ter isso, eu vejo como positivo para a empresa. Então ela vai estar o quê? Olha, se eu tiver uma ocorrência, eu tenho uma instabilidade, ela tem. E aí, hoje, ela ter, né, um fundo, ter uma reserva, porque a gente não sabe o cenário. E muitas vezes, essa instabilidade pode gerar maior lucro, seja na compra de produtos, ela tendo, né, um giro, um fluxo de caixa legal, ela cresce. Eu posso comprar algumas coisas e, dependendo do período, lançar uma promoção, eu me destacar diferente de outros concorrentes, mas essa estabilidade, eu falo, você ter, lógico, as suas contas, né, se eu falo, seu fluxo saudável, né, a empresa sem dívida, lógico, você depende de investimentos bancários, de capital externo muitas vezes, mas a empresa saudável para mim você realmente vê que o dinheiro está entrando, está saindo e você está tendo a sua rentabilidade, né? Você está pagando as coisas, os impostos, a sua empresa é saudável. Eu vejo uma empresa saudável, ela tem que ter lucro no final. E sem dúvida, essa sustentabilidade financeira, né, a forma como você coloca, eu acho que é importante, exatamente nesse sentido. E às vezes, a primeira, por exemplo, o empresário ali, partir para a primeira compra de um veículo, né, às vezes de uma moto. Para ele, a moto vai alavancar a possibilidade de entregas com agilidade ou de buscar aquilo que ele necessita, a matéria-prima, num fornecedor. Não é? Mas aí você precisa pensar nessa moto com o seguro, com aquele profissional que vai utilizá-la da mesma forma. Então, é um conjunto que precisa ser ali, né? Exatamente. Imagina, você comprou uma moto, muitas vezes guardou dinheiro lá um tempo, comprou uma moto. Aí acontece um acidente. É um investimento, né? É um investimento. A empresa está percebendo que ela está crescendo, ela chegou na conquista. Agora eu quero ter uma entrega, aí muitas vezes a moto não tem seguro, ou o colaborador não tem nem seguro também. É uma consequência. E acontece um acidente, aí você fala, nossa, é um dano que muitas vezes
que poderia ser a realização de um sonho, o início de um empreendimento, Pode por causar exemplo, transtorno. Um transtorno grande, porque está lidando com vida. Traz um problema né? muito sério. E aí a gente percebe que independente, né, como nós estávamos falando aqui o tempo todo, independentemente do segmento, mas que o segmento ali estudado, escolhido, seja realizado da melhor forma possível. Então, tudo isso faz parte de um conjunto. E eu acho que é um tabu hoje as pessoas pensarem, tudo lógico tem um custo, mas hoje é muito acessível. Então, o seguro, eu falo, as assessorias assim, são formas, de um modo geral. Né? Você tem contratos, é por hora, por mês, de acordo com a demanda. Né? Então, a assessoria que eu presto, primeiro eu vejo o cliente, o que eu posso oferecer dentro de uma linha para ele, né? Quebrando tabus, que antigamente a assessoria era só CEO, para multinacional, não tinha, exatamente. Ou você contrata uma grande equipe que vem, hoje já não, então acho que da minha época de faculdade, né, os CLTs, a CLT mudou, porque as pessoas estão o quê? Sendo donas, né, do seu próprio negócio. Exato. E eu acho que cabe muito ao empresário, o empreendedor, analisar, porque talvez com valores pequenos, ele vai ter muita segurança, muita estabilidade. Ele vai ter estabilidade, ele vai ter essa tranquilidade da empresa dele. Porque a gente acaba vendo, né, nos noticiários, aquelas pessoas que acabam sendo exemplos, que começam com um pequeno empreendimento, de repente está numa gigante, está numa franquia, por exemplo. Exatamente. Mas é justamente essa questão do planejamento contribui e desse apoio da assessoria. Ou, às vezes, acontece mesmo, digamos assim, ganhou na loteria e conseguiu chegar lá e depois vai ter problemas futuramente. Toda franquia, que o nome, né, eles não falam assim, mas a franquia mesmo, no entanto, quando você adquire uma franquia, você tem uma assessoria da franquia, mas tudo é monitorado, é acompanhado. Tem todo um clima para dar certo, passo a né? passo. Tem então, assim, um clima ali que... Como fazer, então tem o que, como, quando, é tudo realmente parametrizado, porque senão não teria sucesso. Cada um faz de um jeito, né? E aí não dá certo. Então, a franquia eu acho que é o melhor exemplo. O franqueado tem as responsabilidades. Né? E tem que seguir aquilo. Tá? E é por isso que é sucesso. Para quem está começando o seu empreendimento e está perdido, não sabe para onde começar, mas tem um sonho, tem aí uma ideia, o que você deixa de conselho para a pessoa? Eu deixo de conselho, Mara, procurar um profissional realmente com competência para ajudá-lo, né, a entender aquilo que ele realmente deseja e construir isso. Né? Construir isso com pessoas que entendem, que vão auxiliar com certeza para aquilo sair do papel e realmente ser executado. E eu só vou colocar um detalhe já entrando nesse aspecto, que se for pela sociedade, que muitas vezes nem sempre o melhor amigo será o melhor sócio. Com certeza. Isso eu trabalho assim, com muita transparência, com muita ou famílias, né, empresas familiares. Nem sempre um parente, exatamente. Ou o a melhor pessoa amigo, ideal. a melhor amiga, seja por conta até... Mas tem um clima favorável para isso? Há uma possibilidade, claro, desde que isso tudo fique muito bem ali estruturado, o papel de quem vai fazer o que e como, para que no Na caminho, verdade, não é? seja tudo no contrato. Né? Se puder fazer um contrato, melhor o contrato. Nesses empreendimentos que acabam iniciando, muitas vezes, na informalidade, esse é um grande problema? A informalidade, Mara, hoje, ela precisa, e a busca é justamente o quê? De formalizar. Né? Tudo aquilo que pode realmente, assim, e de um modo geral, tem sido esse um caminho, né, a ser seguido, justamente por conta do quê? Daquilo que as empresas, os consumidores, as parcerias que vão sendo realizadas, há uma necessidade de que tudo seja, então, legalizado, documentado, para que tudo seja feito da melhor forma. Então, os impostos recolhidos, os colaboradores registrados ou prestadores de serviço mediante contratos com a possibilidade de que daquilo que a legislação oferece. Então, cada vez mais sair da informalidade para que mesmo o pequeno, né, empreendedor, ele tenha tudo aquilo corretamente, tudo aquilo feito da melhor forma para que ele alcance os melhores resultados. Eu acho que isso é fundamental.
E até mesmo pensando, então, doutor Fábio, o empreendedor está com o seu negócio ali, está estabilizado, digamos assim, né? Mas em algum momento ali houve a inadimplência. Como lidar com essa situação? Né? Como resolver da melhor forma possível, até para reduzir dívidas futuras também? Quais cautelas devem ser tomadas? Isso a gente tem presenciado, eu tenho infelizmente acompanhado algumas situações que muitas vezes foi o que a Graziela colocou anteriormente. Muitas vezes o empresário preocupado em realizar aquilo que é o foco da empresa, da melhor forma, ele deixa de cuidar de outros aspectos. Então, não cuidar da inadimplência é um risco hoje muito sério que o empresário, a empresária acaba correndo. E o cuidado que a venda, né, o seu cliente, seja atendido da melhor forma, mas que ele também pague por aquilo que ele comprou e por aquilo que ele contratou. Então, quando a gente vê que, de alguma forma, o cenário está levando para uma inadimplência e isso não está sendo administrado, é um problema muito sério. E aí, de novo, não tem para o pequeno, para o grande. A inadimplência, ela não deve, né, interferir em qualquer negócio. Mas se o empresário, o empreendedor não cuidarem disso, sem dúvida alguma, vai comprometer a própria atividade. E hoje, eletronicamente, a justiça tem ferramentas ágeis que, de alguma forma, têm sido utilizadas nos processos. Isso é comprometedor. Então, nas questões trabalhistas, em relação ao CNPJ, à empresa, ou ao sócio, ao CPF do sócio, os bloqueios que acabam ocorrendo nas contas, nos imóveis, nos veículos, essas ferramentas estão à disposição do Poder Judiciário justamente para que os valores sejam pagos, né? Então, cuidar da inadimplência antes de tudo isso, isso é muito importante. E um ponto também dentro disso, né, Graziela, que precisa ser observado, Mara, que muitas vezes não acaba sendo cuidado, e a gente, na parte jurídica, também coloca o problema da marca. Né? A empresa começa, não cuidam daquilo, e de repente tem um destaque empresarial tão importante e não foi pensado, de repente, na marca. A marca precisa ser feita uma patente. Já né? Tem, né? Interessante que o Fábio traz um detalhe aqui, né? Cada detalhe Sim. que vocês passam é importante. Mas que muitas vezes quem está começando com o seu empreendimento, com o seu negócio, não para pensar. E muitas vezes a gente não tem depois como socorrer, como a Graziela falou. Essa marca pode estar já... Aqui não, aqui em Bauru não tem, mas ela já está patenteada do Estado, e a marca é do outro. E nós temos um órgão, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que cuida dessas questões de marcas e patentes, que você vai falar hoje para o empresário, independente se ele já esteja ali numa caminhada, ou para o jovem empreendedor, para a jovem empreendedora, fala assim, não, mas eu não preciso disso. Não é uma questão de precisar, você tem que ter. Né? Você está acreditando em um negócio, você está acreditando em uma marca. Ou pode sofrer, com muitos casos, até uma ação, né? No caso que a gente viu. Pessoas usando uma marca que era de um terceiro e chegou, e aí veio uma ação. E aí depois fica complicado. Você só tem que pagar, não tem o que fazer. Tem que pagar, tem que mudar. Você imagina você ter um produto que tem um conceito, que tem uma qualidade, e no meio do percurso você fala assim, então eu preciso mudar agora porque eu fui comunicado que essa marca pertence a um terceiro. Quer dizer, é um detalhe que poderia ser, que faz a diferença e que poderia ter sido evitado quando? Lá na abertura, na constituição desse negócio, quando você fala de legalizar. Então, legalizar, muitas vezes começa até justamente ali, pelo site da empresa, com o seu domínio no registro, a marca, se tem uma patente, a patente. Então, tudo isso é o quê? São garantias, e de novo, né, que vem com a consultoria e vem com as previsões jurídicas, aquilo que é o mínimo que, de repente, você precisaria ter e não olhou para aquele detalhe. Então, é o alicerce, né, Fábio? Eu falo, a empresa, assim como eu falo fundação, se ela é bem construída, se ela tem um alicerce sólido, dificilmente, problemas todos todas as empresas possuem, mas você tem formas de administrar, né, e de ver o menor dano, né? Então, problemas, dificuldades financeiras, inadimplência, mas isso tudo é administrável. Aquilo está sobre o seu poder, você consegue dinamizar aquilo para que aquilo não quebre a sua empresa. Exato. Ou
dívidas negociar, posso enfrentar com tranquilidade. Vai passar. Né? Muitas empresas passam e depois tem, né, muito sucesso, até cresce. Então, talvez em momentos ela vai passar um aperto, mas por um crescimento. Exato. Mas são cenários que já é esperado. O empresário não é pego de calça curta, tipo, eu tenho isso aqui para pagar e eu não tenho caixa para isso. A surpresa precisa ser, né? De alguma forma ter ali essa tranquilidade para enfrentar. Muito bom. Olha, eu não sei para você, mas para mim faz muito sentido. Cada detalhe que está sendo mencionado aqui por vocês, né? Aqui a gente para e analisa. Sonhar sim, mas sonhar com responsabilidade, né? Buscar realmente, para quem quer ser um empreendedor, um empresário ou quem está no segmento, buscar aí o apoio de profissionais. Fábio, Graziela, com todas as contribuições que vocês trouxeram, gostaria de complementar mais alguma coisa que acham importante, que possa, né, contribuir com quem nos acompanha? Fiquem à vontade. Bom, eu gostaria só de agradecer pela oportunidade. Eu acho que esse tema é um tema muito importante e que sempre será atual e necessário ser enfrentado. Então, que os novos e os empresários que já estejam atuando, os jovens empresários, empreendedores, pensem sempre da melhor forma, da forma ampliada, para que tudo isso seja realizado com muita tranquilidade e alcancem o resultado esperado da melhor forma, que tenham, né, bons resultados. A Graziela falou em lucro, a empresa espera lucro, sócios, ou na empresa unipessoal, o proprietário pensa e aguarda esse resultado. É um crescimento, inclusive de ordem pessoal, né, de cada um, de esperar esse resultado. Então, que façam da melhor forma e sempre com o cuidado com a legislação, né? Cuidar da legislação acho que é fundamental. Eu agradeço também o convite, Mara, e quero deixar, né, para os empresários, eu falo para as pessoas, realmente aquilo que o Fábio falou. Sempre, antes de tudo, eu acho que é o pensar, né, é o planejar, porque você tem essa tranquilidade. E tudo que é tranquilo é muito prazeroso. Então você consegue ver novos horizontes, você consegue construir as coisas. Porque a gente fala, na turbulência, você também consegue, mas é doído. Então por que não, né? Por qual motivo que a gente não possa mudar as coisas fazendo com cautela, sem desespero, sem dúvida, preventivamente, né? Você vai ter um cenário muito positivo. E essa tranquilidade eu acho que faz toda a diferença no negócio. Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês, né? Contribuiu muito para o meu próprio conhecimento, espero que com você também tenha, né, contribuído. Você que quer ser um empreendedor, quer ser um empresário, saiba que você vai gerar não somente emprego, mas também uma transformação social. Mas para isso, como nós iniciamos aqui nosso tema, é muito importante ser um empreendedor com responsabilidade. Procurar profissionais que possam contribuir com a sua formação, com a sua construção, com a sua empresa e com outras pessoas. Então nós aqui vamos, né, terminando esse podcast com apoio da Polivídeo, no estúdio da Poliflix, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, um forte abraço. Até mais.